essa é a Pattie Boyle, casada com George Harrison. E esse é Eric Clapton, melhor amigo de George. Melhor amigo mesmo, daqueles que entram na sua casa, comem sua comida, pega teu violão e se apaixona pela sua esposa. Pattie inspirou Something, uma das músicas mais poderosas de amor já escritas. Também Layla, clássico do Eric Clapton, que ele fez declarando seu amor pra Pattie, que nesse momento era esposa do seu melhor amigo. Com um amigo desse, quem precisa de inimigo, não é mesmo? Olha o raspa canela aí! Mas afinal, o que aconteceu para George Harrison e Eric Clapton entrarem nesse triângulo amoroso digno de novela das 9 com guitarra chorando ao fundo? Essa é uma história completamente insana, uma vida ego, drogas, amor não correspondido e riffs de guitarra. No final não terminou muito bem pra ninguém, mas rendeu música boa. A história começa lá em 1964, quando Pattie Boyle foi contratada para aparecer no filme Hard Day's Night. George Harrison olhou pra ele e pensou: meu Deus, é ela! Só que tem um plot aí, a Pattie meio que já tava comprometida e tal, com um tal de Eric Swain. Coitado desse maluco, ele nem sabia que tava concorrendo contra um Beatle. Mesmo assim, a Pattie foi tão empolgada contra as amigas que tinham conhecido um Beatle, praticamente zerou a vida. Pouco tempo depois, ela voltou pro George dizendo: então, terminei com o Eric, bora jantar? 2 anos depois, em 66, eles se casaram, e foi justo nesse ano que os Beatles pararam de fazer turnês, que ajudou o casal a achar um ritmo de vida mais tranquilo, o mais tranquilo possível quando seu marido é um Beatle e o mundo inteiro quer um pedaço dele. Os dois curtiam uma vibe de paz e amor, espiritualidade, vegetarianismo, incenso pra todo lado. Por um tempo, parecia mesmo que aquele casal perfeito ia durar pra sempre, apesar do estilo de vida intenso que via com ser um Beatle. O primeiro encontro de George com Eric Clapton rolou em 1964, quando os Yardbirds foram chamados para abrir um show dos Beatles em Londres. Os 4 Beatles estavam lá, mas George e Eric, o santo bateu. Os dois unidos pelo interesse surreal pela guitarra. Nessa época, os Beatles já eram nível deuses do pop, enquanto o Eric era aquele guitarrista cult que só os entendidos conhecem. Clapton nessa época não se via muito como um popstar. Esse negócio de sucesso, gritaria, fã desmaiado, meio que dava uma alergia nele. O cara queria estudar guitarra, viver de blues. Já o George, mesmo sendo um Beatle ultra famoso, tinha uma invejinha boa disso tudo. Ele queria ser visto como um guitarrista respeitado, não só como o Beatle tímido. No fundo, George queria ser mais como Clapton, enquanto Clapton queria fugir desses rótulos. Foi aí que os dois se encontraram. A amizade dos dois só foi crescendo, até que em um certo momento, George meteu o louco e chamou o Eric pra tocar dentro do Abbey Road Studios, numa música dos Beatles, Why My Guitar Gently Weeps. Sim, isso mesmo. Um não-Beatle tocando guitarra num disco dos Beatles. Isso foi chocante porque, vamos combinar, quase ninguém de fora botava a mão no disco dos Beatles. Ainda mais porque, né, o guitarrista oficial já existia e era o próprio George. O convite já mostrava que o George tava meio cansado do clima dos Beatles, de ser visto como Beatle número 3. Ele tava cada vez mais próximo do clube dos guitarristas sérios. Um rolê mais técnico, mais blues, mais Eric Clapton vibes. Enquanto isso, ele também tava humilhando geral como compositor, soltando pedradas como Here Comes the Sun, Something. E essa última foi escrita pra esposa dele, a Pattie, como eu contei lá no início. A música ficou tão linda que até o próprio Frank Sinatra, que não elogiava qualquer coisa, disse que era a maior canção de amor já escrita. Quando o Sinatra dá esse selo, tem como discutir muito não, hein? Songs I believe to be written in 50 or 100 years, and it never says I love you in the song, but it really is one of the finest. Os anos 60 foram intensos pro Eric, só que num ritmo completamente diferente do George. Enquanto o George passou a década inteira, entre aspas, preso nos Beatles, com a agenda cheia, sucesso garantido, o trilho tava andando. O Eric tava trocando de banda como quem troca de palheta. Em 63 ele entrou pros Young Birds, uma banda de rhythm and blues, ficou lá até 65, passou rapidinho pelo Blues Breakers, do John Mayall. Em 66 fundou Cream com DJ Baker, Jack Bruce. Aí sim, boom! Foi com Cream que ele finalmente chegou no sucesso mainstream de verdade.
virou referência, lenda viva e provavelmente ganhou o direito de nunca mais carregar o amplificador no braço. A banda durou até 68, como toda coisa intensa acabou rápido. Já em 69, ele emendou outra aventura musical e formou Blind Fate. E gravaram só um disco e pronto. No final dessa década, George e Eric estavam naquela fase clássica de tá, e agora? George entrou forte no modo espiritualizado, queria meditar, buscar iluminação, vibes cósmicas, incenso. E isso, claro, deu uma esfriada no casamento com a Patty. O negócio ficou tão intenso que quando ele voltou da Índia, parecia que ele queria virar o próprio Krishna, imaginando a si mesmo rodeado de discípulas, incenso pra todo lado, uma trilha sonora transcendental tocando de fundo. Já o Eric estava no caminho oposto. Depois de passar os anos 60 vivendo no modo vida louca, agora ele queria paz, sossego, um CEP fixo. E ele achou isso em Surrey. Um lugar tranquilo, que dava pra ouvir até o próprio pensamento. Um refúgio calmo, meio isolado. E ele ficou ali por alguns anos. Musicalmente, essa fase foi um período muito importante pro Eric. Ele descobriu J.J. Cale, foi uma influência muito forte na carreira dele. Nesse embalo, ele montou Derek and the Dominos, banda que ele mesmo descreveu como a melhor sessão rítmica que ele já tocou. E ao mesmo tempo, Eric começou a ver muito mais o George e a Patty, até porque eles moravam a só meia horinha de carro. Eles escreviam músicas juntos, jantavam juntos, aquele climinha bom, né? Só que não. O cara tava querendo raspar a canela do amigo. E como o George tava cada vez mais distante no casamento, ocupado tentando alcançar a iluminação espiritual suprema, ficou difícil pra Patty ignorar toda aquela tensão extra. Ao longo dos anos 70, eles passaram a se ver com mais frequência, sempre naquele esquema meio low profile, ninguém viu, ninguém sabe. Foi nesses encontros meio clandestinos, Eric Clapton resolveu jogar cartas da final. Pegou o violão e começou a tocar pra Patty uma música que ele tinha acabado de gravar. Layla. Layla, got me on my knees, Layla. Patty descreveu a música como uma das mais fortes que já tinha ouvido. A letra falava de um cara completamente obcecado por uma mulher que não estava disponível. Sutileza zero. Era o Eric dizendo: eu tô apaixonado por você. I thought that this is such a public declaration of his feelings for me, and I wasn't really ready for it. In fact, I wasn't ready at all for it, because I still hadn't made up my mind whether George and I could get back on track. Depois de ouvir a música e sacar o drama que rolava no coraçãozinho do Eric, ficou difícil dela segurar a pose. Mais tarde naquela noite, Patty tava numa festa no norte de Londres. E adivinha quem apareceu por lá? Exato, Eric Clapton. Coincidência? Acho que não. George decidiu não ir com ela, tipo, hoje eu tô de boa. Péssima escolha, amigo. Só que ele apareceu depois. E quando ele chegou, deu de cara com o Eric e a Patty bateu no papo no jardim. George chegou junto e mandou o clássico: que tal lá daqui? E o Eric, com zero filtro, zero noção, simplesmente respondeu: então, mano, eu tô apaixonado por tua esposa. Out in the garden with Eric at one point, and then George appeared from nowhere and said to Eric, "What are you doing? What's happening?" And then that's when Eric said, "I'm in love with your wife." What's that moment like? Oh, awful. I just wanted the earth to swallow me up. George obviamente ficou putaço e perguntou pra Patty: vai com o Eric ou vem pra casa comigo? Patty saiu da festa com o George, tô pra casa com ele. E o George nessa época ficou mais frio, mais distante. Na próxima vez que a Patty encontrou o Eric, ele continuou insistindo. E mesmo com a música Layla tocando na cabecinha dela, ela disse não pro Eric. E o Eric depois disso entrou no modo depresso. Isolamento total sumiu no mapa. Eles simplesmente não se viram por 3 anos. Era praticamente um ermitão mesmo. Nada disso aí, nada de atender o telefone. Entre umas compilações e álbuns ao vivo, ele não soltou nada de novo até 74, com 461 Ocean Boulevard, onde ele finalmente estava conseguindo largar as drogas, pelo menos as mais pesadas, porque o álcool tava entrando mais intenso agora na vida dele. A George, Patty, os anos 70 também não estavam com uma vibe muito boa. Musicalmente, o George tava na crista da onda. Cara, tô falando igual o teu professor tentando ser descolado. Em 1970 ele lançou All Things Must Pass, enorme sucesso. No ano seguinte organizou o conceito para Bangladesh. Em 73 ele lançou outro álbum número 1, Live in Material World. Mas no casamento, George e Patty estavam se distanciando cada vez mais. George estava mergulhado cada vez mais na meditação, e ele estava com os rolos com a Marie.
mulher do Ringão. Aí, nesse meio tempo, Eric e a Pari começaram a trocar ideia de novo. Ele jogou o clássico, sou eu que te amo de verdade, tal. O casamento dela já tava indo de mal a pior. Pari claramente não tava feliz com George. Então, quando Eric entrou em turnê nos Estados Unidos, Pari não pensou 2 vezes e foi junto com ele. Mas olha, pra Pari não foi um passeio no parque de jeito nenhum. Ela tava meio perdida, confusa, achando que ia ser livre, independente. Acabou grudada no Eric, no mundinho das turnês dele. E claro, era basicamente um combo de muita bebida, noites que pareciam não ter fim. Os Beatles já tinham parado de fazer turnê em 66. E a Pari não tinha pegado a banda nessa época. Então essa foi meio que a sua estreia em turnês. Nesse rolê de estrada. E sendo o Eric Clapton nos anos 70, bom, era festa 24/7, às vezes ele tocava num show deitado de costas. O cara achou que era assim que toda a turnê rolava, quis entrar na onda. Só que o Eric tava num dos momentos mais dark da vida dele. E adivinha, Pari acabou caindo no mesmo buraco que ele. Quando voltaram pra casa, as coisas também não ficaram muito fáceis. Tipo, é estranho pensar que o Eric tinha cobiçado a Pari por tanto tempo, já se conheciam há uns 8, 9 anos, e em vez de curtir o momento, que eles finalmente estavam juntos, parecia que o universo tava só testando a paciência dela. O Eric tava bebendo como se não houvesse amanhã, saía em turnê, não deixava a Pari junto. Cansada desse rolê, a Pari resolveu dar um tempo, foi passar uma temporada nos Estados Unidos com os amigos, família, tentando colocar a cabeça no lugar. Ela nem esperava ver o Eric de novo. Até que, em uma noite, o telefone toca, era o Eric, e do nada ele pede a mina em casamento. E ela meio que acabou dizendo sim, e na sexta-feira seguinte, rolou o casamento. Mas peraí, mas isso não vem agora. Descobriu-se que Eric tinha feito uma aposta com um amigo dele, Roger Forrester. Tipo aquelas conversas de bar, provavelmente. Ele tava, pô, de qual jeito que eu consigo colocar meu nome no jornal amanhã? Aí o Roger foi lá, ligou pro Daily Mail, soltou que o Eric ia se casar com a Pari, notícia publicada, todo mundo ficou sabendo, menos a própria Pari. Ela foi a última a saber que ia se casar. Eles se casaram quase imediatamente. Em vez de irem pra uma lua de mel, ela acompanhou o Eric em turnê por algumas noites. Isso durou até o Eric dizer que queria que ela voltasse pra casa. E menos de uma semana depois desse casamento por impulso, as coisas voltaram a ser como era antes. Eric voltou a encher a cara. E até que certa noite, durante o jantar, Eric contou a Pari que, enquanto esteve na Itália, havia conhecido outra pessoa. E dessa vez era algo mais sério. Eric e Pari vinham tentando ter filhos sem sucesso havia muito tempo. E agora Eric teria um filho com outra mulher. Well, that came about quite out of the blue. I met this young lady and bang, it happened. It was like the baby was looking for parents to give it life. Isso realmente partiu o coraçãozinho da Pari. Então ela finalmente foi embora. Essa história desse triângulo amoroso é muito maluca, mas o que pega mesmo é ouvir a música dessa época. É tipo um portal pra entender o que eles estavam sentindo de verdade. A emoção que eles botavam nas canções. Não é à toa que uma das melhores canções do George, Something, foi feita pensando na Pari. O cara tava totalmente caído por ela nessa época. Layla também foi o maior hit do Eric. Na minha opinião, uma das melhores músicas que eles lançaram. E não para por aí, tem outras pérolas tipo Bell Bottom Blues, Wonderful Tonight. Mais louco é que essas músicas são super pessoais, sobre a vida deles mesmos, mas ao mesmo tempo todo mundo consegue se identificar. E mesmo que esse trio amoroso tenha sido uma bagunça, pelo menos nos rendeu músicas boas pra gente ouvir no repeat. E é isso, espero que tenham gostado. Você já sabia dessa história toda aí? Coloca aí nos comentários. Qual outra história do rock and roll vocês querem que eu fale aqui? Coloca nos comentários também. Inscreva no canal se puder. Me siga no Instagram. Eu sou o Lucas Cynthia. Veja os outros vídeos. Vire membro. Hype o vídeo. E até o próximo vídeo, galera. E tchau!